Olá, meu nome é Juliana Garcia, sou do site Pedagogia para Concurseiros e nós começamos neste momento o nosso vídeo sobre didática. Didática é um tema que não é cobrado em todos os concursos e por isso mesmo, quando ele aparece no edital, a maioria das pessoas tem muita dificuldade em saber o que deve estudar. E é por causa dessa dificuldade que nós resolvemos fazer esse vídeo explicando que realmente esse tema é um tema bem complicado e é difícil realmente saber o que a sua banca vai querer de você na hora da prova. Talvez este seja um dos vídeos mais longos, eu vou tentar ser bem breve e por isso nós vamos classificar a didática quando for cobrada para concursos públicos em dois tipos de conteúdos que você deverá estudar. Mas na aplicação, ou seja, nas suas provas, esse tema será cobrado de três formas diferentes. Primeiro, uma parte das provas sobre didática vão cobrar mais aspectos gerais. Então ele vai querer saber de você qual é a função da didática, qual é a finalidade da didática, qual é o autor que nós nos referenciamos quando vamos falar de didática. Também vai aparecer nessas provas a relação de didática e aprendizagem. Você vai ter que saber então qual é essa relação, a relação entre teoria e prática e principalmente as questões que vão abordar a didática nesse estilo de cobrança. Ele vai querer saber se você compreende como a didática está relacionada com as tendências pedagógicas. Então ele vai citar como a didática era entendida em cada uma das tendências. Então é por isso que esse tema se torna muito complexo, porque além de saber sobre didática, você deverá saber também sobre tendências pedagógicas quando o assunto for cobrado de forma tão ampla. Mas se você ficar em dúvida, principalmente nesse último item, se a didática vai ser cobrada somente de forma ampla ou se ela vai cobrar de você também o conhecimento sobre tendências pedagógicas, você vai ter que fazer uma análise do seu edital, verificar se tendências pedagógicas aparecem ou mesmo se uma tendência só. Outra forma de saber se é isso mesmo que será cobrado é verificando as provas anteriores da banca, identificando como é que ela enxerga esse assunto e como é que ela aborda esse assunto. Ainda sobre didática, existe uma segunda forma e uma forma um pouco mais complexa de enxergar a didática nas avaliações, ou seja, nos concursos públicos. Se você pegar o livro do Libânio, você vai perceber que o didática ele não vai se referir apenas a um ponto. Inclusive, Libânio é o autor mais cobrado quando nós vamos tratar esse assunto. Mas voltando ao Libânio, no livro dele, a didática vai constar então todos os aspectos que estão envolvidos na didática e algumas provas vão solicitar de você essa compreensão. E é por isso que as questões, nesse caso, vão cobrar de você o entendimento da didática, mas também do planejamento, da didática enquanto eu abordo a avaliação, da didática e os instrumentos que são didática. Aí fica um outro aviso, você tem que saber qual é a diferença entre didática e instrumentos didáticos ou mesmo elementos didáticos. Essa confusão ela é feita com muita frequência para você se distrair e errar a alternativa. Um outro conteúdo neste momento que pode ser cobrado é em relação aos métodos que são utilizados e algumas provas, mas muito raramente, vão cobrar de você o conhecimento sobre o que é contrato didático, demonstração didática e transposição didática. Então talvez seja interessante, só para se precaver, você verificar também esse conteúdo. Bom, agora nós finalizamos essa primeira parte, nós vamos agora tratar sobre as distrações. Antes de eu iniciar as distrações, eu quero pedir um favor para você. Se você não é inscrito no canal, por favor inscreva-se para você receber todo o nosso conteúdo que é preparado especialmente para você semanalmente. E se você está gostando dos nossos vídeos, por favor, dê um joinha que é para o YouTube e nós também sabermos se você deseja que esse conteúdo continue sendo produzido. Mas voltando então ao nosso assunto, as distrações elas serão várias nesse assunto também, assim como os temas serão abordados. As distrações elas vão ser quase sempre para identificar se você compreende o que é didática e não só se você decorou, memorizou as informações. Então é um assunto que vai exigir de você uma dedicação um pouco maior, pelo menos para que você entenda quais são os princípios, como a didática já foi, como ela é entendida hoje, para que você consiga responder as questões sem muita dificuldade. Então, a partir dessa ideia, as questões vão fazer da seguinte forma: vão reduzir a didática ao
método, a uma matéria, principalmente porque nós temos ela na universidade, então algumas alternativas vão dizer que didática é uma matéria. Ele vai falar então que é só um grupo de instrumentos ou que a didática são os materiais que eu utilizo durante a aula. Ele vai misturar as informações com a tendência pedagógica, como nós acabamos de citar. A questão vai iniciar falando da didática e também da tendência, e lá na tendência, quando você não estiver prestando atenção, ele vai inverter o conceito dessa tendência que está sendo abordada com uma outra, e vai acontecer bastante isso. Nós já citamos então 2 formas de tratar didática nas suas provas, dela aparecer, e a terceira forma que vai aparecer e que por isso ela está aqui nas distrações é a comparação entre didática hoje e a didática tradicional. Então, muitas alternativas vão perguntar para você se esse conceito ele é da didática, mas ele vai oferecer para você fragmentos da pedagogia tradicional ou do ensino tradicional. E é por isso que ele vai citar então algumas distrações que nós já vimos em outros temas. Então, vai ser citado inflexível, rígido, uniforme, homogêneo. E aí você precisa ficar atento a essas informações, mas esse tipo de questão não é o tipo mais complicado de questões quando o assunto é didática. Bem, para você que está nos vendo pelo YouTube, por hoje é só. Agradeço a sua companhia. E para quem está me vendo pelo intensivo pedagógico, agora nós vamos começar a abordar cada um desses temas. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.